Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje novo vídeo do quadro Top 7. E dessa vez nós vamos com Top 7 Últimos Imperadores, beleza? Então agora já deixa seu like, se inscreva e vamos logo ao que interessa. Flávios Rômulus Augustus nasceu em 460 d.C. e subiu ao trono em 475, com apenas 15 anos de idade. Porém, reinou por curtos 2 anos, período em que se viu impotente frente ao império em crise, e por sua pouca idade e inexperiência ganhou um apelido depreciativo de Romulus Augustulus, que significa Pequeno Augusto. Quando ele assumiu o poder, o Império Romano já estava dividido em 2, e por todo o século V, a parte ocidental, que ele comandava, sofria com invasões de povos bárbaros do norte da Europa, mas por muito tempo conseguia reagir e sobreviver. Entretanto, no dia 4 de setembro de 476, Rômulo Augusto acabou deposto por Odoacro, líder de um desses povos germânicos. Esse foi o golpe fulminante e a parte ocidental do Império deu lugar a vários reinos criados pelos invasores. O último imperador romano teve sua vida poupada nesse combate, porém foi exilado e pouco se sabe sobre seus últimos anos de vida, apenas que morreu após 511. Nikolai Alexandrovich Romanov, oficialmente Nicolau II, czar e autocrata de todas as Rússias, foi o último imperador da Rússia, rei da Polônia e grão-duque da Finlândia. Nasceu em 18 de maio de 1868 no Palácio de Catarina, próximo de São Petersburgo. Filho de Alexandre III, governou desde a morte do pai em 1864 até sua abdicação forçada em 1917. Durante seu reinado, viu a Rússia decair de uma potência para um desastre econômico e militar. Aprovou a mobilização de agosto de 1914, um passo fatal em direção à Primeira Guerra Mundial, à Revolução e à queda dos Romanov. Seu reinado terminou com a Revolução Russa em 1917. Nessa ocasião, foi obrigado a abdicar, sendo preso junto com sua família logo em seguida. O último imperador da Rússia, Nicolau II, a imperatriz Alexandra, o príncipe herdeiro Alexei, suas 4 filhas, o médico da família imperial, um servo pessoal, a camareira da imperatriz e o cozinheiro da família foram brutalmente assassinados pelos bolcheviques na madrugada de 16 para 17 de julho de 1918. Guilherme de Hohenzollern nasceu em Berlim em 27 de janeiro de 1859. Foi o último Kaiser alemão e rei da Prússia, reinando de 1888 até sua abdicação em 1918. Era o filho mais velho do Kaiser Frederico III e da imperatriz Vitória. Subiu ao trono após a morte do pai e exerceu grande influência na política do império, culminando no seu apoio à Áustria na crise que levou à Primeira Guerra Mundial. Depois de ganhar a inimizade da Rússia por conta do Tratado de Segurança Mútua, a fim de garantir a hegemonia internacional, iniciou uma agressiva política naval e colonial, coisa que despertou o receio da Inglaterra e da França. O Kaiser ainda criou um conflito com os britânicos, devido às suas declarações a favor dos boeres, e sua política em Marrocos reforçou a aliança da França com a Inglaterra e a Rússia. No geral, sua influência conduziu o país para uma situação de instabilidade política. Depois da derrota na Primeira Guerra Mundial, o último imperador alemão renuncia ao trono e parte para o exílio, na Holanda, lugar onde veio falecer de embolia pulmonar em 3 de junho de 1941, aos 82 anos de idade. Mehmed Vahid Eddin nasceu em 14 de janeiro de 1861
e foi o 36º sultão do Império Otomano, reinando de 1918 a 1922. Irmão de Mehmed V, subiu ao trono após o suicídio de Yusuf İzzettin, que era o herdeiro direto. Para o Império Otomano, a Primeira Guerra Mundial foi um completo desastre, e a maior parte do Império foi dividida entre os europeus aliados. Na Conferência de San Remo, em 1920, foi entregue para a França um mandato sobre a Síria e um outro para o Reino Unido sobre a Palestina e a Mesopotâmia. No mesmo ano, representantes do sultão assinaram o Tratado de Sèvres, no qual reconhecia os mandatos e renunciava o controle otomano sobre a Anatólia e Izmir. Ainda em 1920, nacionalistas turcos rejeitam o acordo e um novo governo, sob a liderança de Mustafa Kemal, foi formado. Por esse governo, foi elaborada uma constituição temporária. A Grande Assembleia Nacional Turca aboliu o sultanato em 1º de novembro de 1922 e Mehmed foi expulso de Istambul, partindo para o exílio em Malta e mais tarde na Riviera Italiana. O último sultão do Império Otomano morreu em 16 de maio de 1926, no exílio, na Itália, aos 65 anos de idade. Pu Yi, também conhecido como Henry Pu Yi e oficialmente como Imperador Xuantong, nasceu em Pequim em 7 de fevereiro de 1906. Reinou de 1908 até sua abdicação forçada em 1912 devido à Revolução Chinesa. Após o movimento revolucionário dirigido por Sun Yat-sen, foi proclamada a República. No entanto, foi permitida a Pu Yi continuar morando na Cidade Proibida. Porém, anos depois, o governo republicano decretou o fim geral da monarquia e o imperador saiu do país. Quando os japoneses ocuparam a Manchúria em 1931, convidaram Pu Yi para ser imperador, e ele logo aceitou, ficando no trono de 1934 até 1945. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, a Manchúria foi devolvida aos chineses. No mesmo ano, Pu Yi foi capturado pelos comunistas soviéticos e deportado para a Sibéria. 4 anos mais tarde, foi entregue aos comunistas chineses e mandado para o campo de reeducação para criminosos de guerra de Fuchun. Quando conseguiu a liberdade, com a autorização do ditador Mao Tse-tung, instalou-se em Pequim e passou a trabalhar como jardineiro no Jardim Botânico da cidade. Logo depois, passou a ser bibliotecário da Conferência Consultiva do Povo Chinês. O último imperador da China morreu em 17 de outubro de 1967, aos 61 anos, em decorrência de um cancro renal. Maximiliano de Habsburgo-Lorena nasceu como arquiduque da Áustria e príncipe da Hungria e da Boêmia em 6 de julho de 1832, mas renunciou seus títulos ao se tornar imperador do México, onde reinou de 1864 a 1867. Desde sua independência, o México vivia uma grande crise política. Vendo o cenário conturbado, Napoleão III, imperador da França, planejou o Império Latino para frear o crescimento anglo-saxão no Novo Mundo, e isso o levou a invadir o país, criando o império. Porém, faltava o imperador. Com isso, uma comitiva mexicana vai à Áustria oferecer o trono para o arquiduque, e em abril de 1864, ele aceita o convite. Em seu reinado, garantiu a liberdade de culto, devolveu terras a povos indígenas, aprovou uma jornada de trabalho de 10 horas diárias, proibiu o castigo físico e aplicou dinheiro em educação e ciência. Porém, sendo liberal, perdeu o apoio dos conservadores e dos liberais recebia desprezo, pois eram republicanos e não tinham por que aceitar o imperador. Em 1865, sua situação piorou, quando o governo francês tirou seu apoio e recolheu as tropas que davam sustento ao projeto. No começo de 1867, as forças republicanas avançavam e Dom Maximiliano fugiu para Querétaro. Porém,
acabou sendo capturado junto com os 2 únicos generais que se mantiveram fiéis à coroa. Julgado por um conselho de guerra, foi condenado à morte e encarou o pelotão de fuzilamento. O último imperador do México morreu em 19 de junho de 1867, aos 34 anos de idade. Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon nasceu em São Cristóvão, no Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista, em 2 de dezembro de 1825, sendo filho mais novo do imperador Dom Pedro I e da imperatriz Dona Leopoldina. Reinou por 58 anos, de 1831 até 1889. Herdou um jovem império que estava prestes a se dividir. Porém, com um grande preparo que teve desde jovem, o magnânimo consolidou a unificação do Brasil. Sob seu reinado, o império foi vitorioso em todas as guerras que participou, incluindo o maior conflito das Américas, a Guerra do Paraguai, e ainda venceu revoluções internas e disputas diplomáticas, como a questão Christie. Amante das artes e das ciências, patrocinou o desenvolvimento cultural e educacional do Brasil, onde chegou a pagar do próprio salário bolsas para que brasileiros se aperfeiçoassem na Europa, com a condição de que voltassem e aplicassem seus conhecimentos no Império. Sempre zeloso com a Constituição outorgada por seu pai, em seus anos de reinado manteve eleições frequentes, impediu a perpetuação de políticos no poder e garantiu a liberdade de imprensa, coisas incomuns naquela época. O Império do Brasil acabou por meio de um golpe de Estado em 15 de novembro de 1889. O último imperador do Brasil passou seus 2 últimos anos de vida no exílio, na França, onde veio morrer em decorrência de uma pneumonia em 5 de dezembro de 1891, 3 dias após seu aniversário de 66 anos. Enquanto preparava um corpo, seu genro, o Conde D, encontrou um travesseiro com um punhado de terra e junto um bilhete que dizia: "É terra de meu país. Desejo que coloquem em meu caixão, caso eu morra longe de minha pátria."